Pai, estamos aqui na Tua presença e pedimos que nos unjas com o Teu Santo Espírito para falarmos as Tuas palavras, que os nossos corações sejam abertos por Ti, para que todos nós possamos entender e praticar a Tua vontade, Senhor. Perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus, o nosso Senhor, porque oramos agradecidos. Amém. Abra suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Vamos ler os versículos do 19 ao 30. Atos 11, do 19 ao 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 11, Atos, capítulo 11, do 19 ao 30. Hoje eu vou parar de falar números. Hoje a caixinha dos números está estragada. Atos 11, do 19 ao 30 diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Os irmãos podem sentar. Hoje nós vamos meditar nesse tema que está aí. André, você não fez. Nós vamos falar sobre 5 marcas de uma verdadeira igreja. Eu não vou falar sobre o livro do Mark Dever. Mark Dever é pastor da Igreja Batista de Washington, e ele tem um livro chamado 9 Marcas de uma Igreja, que eu esqueci o que é. Mas é um livro muito bom, eu tenho, já li, e recomendo a leitura dele. Mas não é sobre esse livro que nós vamos falar, mas as 5 marcas de uma igreja verdadeira que nós encontramos aqui neste texto. Eu quero que você tenha toda a atenção à palavra de Deus e aprenda, e não só aprenda, mas apreenda o que Deus tem para falar a cada um de nós. E com certeza Ele falará. Quando é que Deus fala? Quando nós abrimos a Bíblia e falamos dela. E é o que nós estamos fazendo aqui. Eu estava ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos, e ele disse assim: se você quer ouvir Deus falar, leia a Bíblia. Se você quer ouvir Deus falar alto, leia a Bíblia em voz alta. Então, quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco de todas as formas que Ele deseja. Nós já vimos aqui alguns fatores sobre esse livro de Atos, e vimos a experiência de Pedro na casa de Cornélio, e ele foi enviado lá por Deus para falar palavras pelas quais aquela gente toda seria salva, e de fato foram. O fato de Pedro ter entrado na casa de Cornélio, isso ia completamente de encontro às suas convicções, mas ele, como servo obediente, foi e falou a palavra de Deus. Agora, Lucas passa a narrar o avanço e o progresso do Evangelho para o norte da Palestina. A igreja sai de Jerusalém. O Senhor Jesus disse no capítulo 1, versículo 8, deste livro aqui: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja já tinha evangelizado Jerusalém, já tinha evangelizado Samaria, aquelas partes de Cesareia, que vai do lado do mar Mediterrâneo,
Agora, em razão das perseguições que ainda aconteciam na igreja de Jerusalém, eles vão evangelizar o norte da Palestina. Daí então eles vão a todos esses lugares que estão escritos aqui. Eles vão a Fenícia, Chipre e Antioquia. A Fenícia é hoje o que se chama de Líbano. Eles saem do norte, né? A ilha de Chipre, ela fica no mar Mediterrâneo, perto do litoral do Líbano, e a cidade de Antioquia. Antioquia da Síria. No Novo Testamento você encontra duas Antioquias. Esta, da qual nós estamos falando, que é na Síria, e outra Antioquia que Paulo evangelizou posteriormente na Pisídia, uma outra região do Império Romano. Essa cidade de Antioquia é uma cidade muito grande para a época, uma cidade de cerca de 500 mil habitantes. Era a terceira cidade mais importante do Império Romano. Primeiro Roma, depois Alexandria no Egito e depois Antioquia na Síria. Era uma cidade muito bonita, muito próspera, ali erguida às margens do rio Orontes. E lá começa a evangelização dos gentios propriamente dita, né? E essa evangelização dos gentios vai acontecer porque alguns desses discípulos de Jerusalém quebraram o protocolo de pregar apenas aos judeus e pregaram aos gregos. Então vai nascer ali uma obra extremamente maravilhosa. A igreja de Antioquia vai ser a primeira igreja formalmente missionária do Novo Testamento. Mas nós vamos acompanhar aqui o texto para analisar nesse texto essas 5 marcas de uma igreja verdadeiramente cristã ou de uma verdadeira igreja. E a primeira delas está logo no início. Uma igreja verdadeira é uma igreja que, em primeiro lugar, evangeliza. A obra de evangelização na igreja de Jerusalém começa com um esforço gradual. Primeiro, eles vão evangelizar apenas os judeus. Eles saem de Jerusalém e só querem falar aos judeus. Quando Pedro falou na casa de Cornélio, aquilo lá foi uma ordem direta de Deus para que as portas do Evangelho fossem abertas aos gentios e a igreja de Jerusalém, composta de judeus, entendesse que a graça de Deus também era dirigida a todos os povos. Na verdade, quando Deus chamou Abraão, Deus disse para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não só as famílias da terra da Judéia, não só as famílias de Israel, mas todas as famílias. E no capítulo 3 de Gálatas, Paulo diz que todos os que são da fé são crentes com o crente de Abraão, ou são filhos de Abraão pela fé. Então, na verdade, são filhos de Abraão quem? Os judeus? Não necessariamente, mas os judeus que creem em Jesus Cristo e que pela fé estão salvos, como nós também, os gentios. Os discípulos de Jerusalém começam evangelizando apenas os judeus. Mas aí um grupo deles, que era de Chipre e de Cirene, aliás, o próprio Barnabé, que é muito citado na Bíblia, aqui no Novo Testamento, em Atos, em algumas cartas de Paulo, ele era de Chipre. E tem um outro aqui, Lúcio, no capítulo 13, que era um dos doutores da igreja de Antioquia, futuramente. Ele era de Cirene. E essa gente estava acostumada a conversar com os gentios, porque eles nasceram no meio gentil, apesar de serem judeus. Eles nascem em outras províncias do Império Romano. E uma coisa que me chama muita atenção nesse texto é que os judeus, quando pregavam aos judeus, eles queriam provar que Jesus Cristo era o Messias prometido por Deus. Amém ou não? O que eles pregavam aos judeus? Que Jesus era o Messias prometido. E os judeus entendiam perfeitamente isso, porque entendiam as escrituras do Antigo Testamento. E aqueles que se converteram no judaísmo à fé cristã, é claro que eles entenderam que Jesus era o Messias prometido por Deus, e não estão como os judeus de hoje, até hoje, esperando o Messias que, segundo eles, virá. O Messias já veio. E aqueles que aceitaram Cristo pela fé, já sabem disso, a igreja começa a pregar essa mensagem desde o início. Quando esses judeus de Chipre e de Cirene começam a pregar o Evangelho aos gentios, eles anunciam a Jesus Cristo não mais como o Messias de Israel apenas, mas como Senhor. Diz aqui no versículo 20: havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando quem? O Senhor Jesus. Essa palavra Senhor, no grego, não é? O Novo Testamento foi escrito em grego, é Kyrios, e ela é a tradução de Jeová no Antigo Testamento, na Septuaginta. Onde tem Yahvé, ou Jeová, como usualmente se diz, no Antigo Testamento, aqueles que traduziram o Antigo Testamento para a língua grega, eles transliteraram ou traduziram a palavra Yahvé, ou Jeová, para Kyrios.
E quando os discípulos começam a pregar aos gregos, então eles começam a apresentar Jesus não apenas e tão somente como Messias, mas como o Senhor, como Deus entre nós, como Emanuel. Então eles estendem o sentido da profecia sobre Jesus aos gregos para dizer: Jesus Cristo é Deus conosco, é a encarnação de Deus, é Deus feito homem, é Deus que veio habitar entre nós, é Deus que morreu por nós em Jesus Cristo, é Deus que nos dá a vida em Jesus Cristo. Então eles começam a pregar. E é interessante que quando eles começam a pregar essa mensagem, os gentios entendem prontamente, porque o Espírito Santo começa a trabalhar no coração deles e eles se convertem ao Senhor. Diz aqui que a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Olha que coisa interessante. Quando você começa a pregar o Evangelho, Deus faz a obra. Você sabe, está no boletim da igreja, o Luiz escreveu sobre o Evangelho de Marcos. Nós temos a obrigação de pregar. Quem salva é o Senhor. Eu e você pregamos a palavra de Deus. Não precisa ficar preocupado se as pessoas vão crer ou não. Se o Espírito Santo trabalhar na vida deles, eles crerão. Amém? Então, pregue o Evangelho. Quando esses discípulos começam a pregar o Evangelho, a palavra de Deus então cresce e prospera. Então, a primeira marca de uma igreja verdadeiramente cristã é o esforço que ela faz para evangelizar. Eu sou muito contente com essa igreja, porque essa igreja evangeliza. Aqui nós temos muitas pessoas que foram ganhas por outros irmãos, no seu local de trabalho, ou seus amigos ou parentes. As crianças, né, saem, evangelizam, os meninos, o Jefferson, cadê o Jefferson? Morreu. Arrumou lá a concha acústica lá da Praça do Carmo. Para quê? Para pregar o Evangelho. Os jovens saem, vão pregar o Evangelho. No sábado passado eles estavam lá na Praça Kennedy pregando o Evangelho. Então, a primeira marca de uma verdadeira igreja é uma igreja que prega. E também o esforço missionário desta igreja aqui é bem grande. Tem gente que às vezes fala mal da igreja. Essa igreja não faz nada. Nós ajudamos a obra de 20 missionários. Você acha que isso é nada? Quando o jovem sai para evangelizar, isso não é nada? Isso não é uma verdadeira igreja? Quando você sai e evangeliza, quando nós nos envolvemos com a obra missionária, tudo isso é a marca de uma verdadeira igreja. Esta igreja faz isso para a glória de Deus. E não só isso, também trabalha com a obra social bem interessante. Então, a primeira marca de uma verdadeira igreja, se você quer saber se a sua igreja é verdadeira ou não, veja se ela faz essas coisas, pelo menos, que a gente está falando aqui nesse texto. Em primeiro lugar, é uma igreja que evangeliza. Em segundo lugar, é uma igreja que se importa. Se importa com a obra missionária, se importa com a obra de Deus, se importa uns com os outros. Quando a igreja de Jerusalém, eu estou tomando como base a própria igreja de Jerusalém, para mostrar uma verdadeira igreja. Quando a igreja de Jerusalém, que sai evangelizando o mundo, sabe da evangelização dos gentios em Antioquia, o que é que eles fazem? Eles mandam Barnabé para lá. Ou seja, a igreja fica sabendo, para os gentios, os gregos receberam a palavra de Deus em Antioquia. Então eles chamam Barnabé, que era um servo muito eficiente da igreja primitiva, e mandam para Antioquia para ver o que estava acontecendo. Você sabe que Barnabé tem dois personagens aqui no livro de Atos, fora os grandes, né, Paulo e Pedro, principalmente, que eu admiro muito. Um deles é Filipe, o diácono. A gente já falou bastante sobre ele. E o outro é Barnabé. Barnabé é um sujeito bem interessante, foi muito útil na igreja. Aqui no livro de Atos nós temos poucas citações dele no início, mas no capítulo 4, versículos 36 e 37, veja, ele aparece aqui pela primeira vez. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação. Olha o apelido que os discípulos puseram nele, Filho da Consolação. Gente boa, né? Levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E depois você vai encontrar, quer dizer, você encontra ele já começando a contribuir com a obra da igreja de Jerusalém. E depois você encontra Barnabé no capítulo 9, versículos 26 e 27. Olha o que esse homem fez. Quando Saulo se converteu à fé cristã, no caminho de Damasco, a igreja de Jerusalém não queria aceitá-lo, porque ele perseguia muito a igreja. Ele era um sujeito que você sabe da história dele, nós já vimos. E aqui, ele chega em Jerusalém e os discípulos não querem recebê-lo, porque pensavam que ele era um espião. Pensavam que de fato ele queria entrar no meio da igreja
para continuar perseguindo, vendo quem era crente e mandar prender. Mas aí no capítulo 9, 26 e 27, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Veja só, você encontra Barnabé fazendo sempre coisas muito úteis para a igreja. Você encontra ele envolvido com a obra missionária da igreja, com a contribuição da igreja, com a obra social da igreja, e quando chega Saulo, ele olha para a cara de Saulo e fala: esse irmão foi salvo mesmo. Então ele afiança Saulo diante da igreja. Já imaginou se Saulo não fosse aceito pela igreja de Jerusalém? Que perda o cristianismo teria tido? Mas quem leva Saulo à igreja de Jerusalém? Barnabé. E agora aqui nesse texto que nós lemos, quando a igreja de Jerusalém sabe da evangelização dos gregos, manda para lá quem? Barnabé. Então a mensagem que Barnabé nos passa é o seguinte: seja útil. Seja útil. Aqui no meio da nossa igreja, em qualquer igreja, existe muita coisa para ser feita. Você pode fazer. Você pode se envolver. Você pode ser uma bênção. O Senhor chamou você para ser uma bênção. O Senhor não chamou você para ficar reclamando, para ficar falando mal. O Senhor chamou você para você ser uma bênção. Você é a bênção que o mundo precisa. Você pode se envolver com Deus. Por que você está falando mal da igreja? Se envolva com a igreja. E você vai ver quão boa ela é. Barnabé deveria ter defeitos lá naquela igreja de Jerusalém, até porque era composta de seres humanos como nós. Esses dias eu perguntei para uma pessoa, a pessoa está procurando igreja há uns 4 anos. Eu perguntei para a pessoa: mas que tipo de igreja você procura? Deve ser uma igreja perfeita, não é? Eu falei: você não vai encontrar uma igreja perfeita, até porque se você encontrar, não entra nela, que ela fica imperfeita. Não é verdade? Eu falei: que tipo de igreja você procura? Nenhuma igreja serve? Eu falei: vai ser exigente assim, não adianta, né? Essa pessoa deve ser um parâmetro para ela própria de tudo que é de bom e de melhor. Ela não entende que as coisas são feitas por seres humanos, salvos por Jesus Cristo, salvos pela graça de Deus. Então a igreja de Jerusalém manda um homem que serve. Se você está envolvido, você vai servir. Se você não está envolvido, como é que você vai servir? Às vezes a gente procura uma pessoa para trabalhar, para fazer determinada obra, e não encontra porque você não está servindo. Eu não posso indicar pessoas que não estão presentes o tempo inteiro, fazendo as coisas que Deus quer que você faça. É difícil. Às vezes tem até talento, mas não se envolve. Barnabé era uma pessoa envolvida. É interessante que quando chega em Antioquia, eu estava dizendo que uma verdadeira igreja é uma igreja que se importa. É uma igreja que faz a obra de Deus. É uma igreja que evangeliza, mas também se importa com a obra de evangelização. Eu estava contando os exemplos dessas pessoas que vêm aqui na nossa igreja. Eu estava lembrando do Dr. Shed e a filha dele, que vieram aqui, já vieram 2 vezes. E ele saiu encantado com a nossa igreja. A filha dele também. E ele conhece todas as igrejas, não é? Aqui no Brasil e fora do Brasil. Esse missionário que veio quarta-feira, ele disse que a estada dele aqui conosco, na quarta-feira, foi um incentivo para ele continuar na obra. Ele veio e nos abençoou, mas nós também o abençoamos. O pastor Armando esteve aqui no outro domingo, e ele diz a mesma coisa. Fala: irmão, essa igreja é uma grande bênção. Né? Então é uma igreja que serve incentivo, é uma igreja que se importa. Eu disse para o irmão que eu gostaria de ajudar todos os missionários. Meu objetivo seria ajudar todos os missionários. Nós não temos condições para isso, mas nós podemos ajudar o máximo que a gente puder. E podemos orar a Deus para que Deus nos dê condições de ajudar toda a obra missionária, de participar, de estar juntos. Porque uma verdadeira igreja é uma igreja que se importa, é uma igreja que está junto, é uma igreja que faz a obra de Deus, é uma igreja que ama o Senhor Jesus e, portanto, ama a sua obra. Barnabé é enviado para a igreja de Antioquia para ver o que estava acontecendo lá. E o texto nos diz que ele chega e vê a graça de Deus e se alegra. Versículo 23, ele diz, aqui o texto: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Eu acho interessante essa expressão que Barnabé viu a graça de Deus. Como é que se pode ver a graça? Você já viu a graça?
Mas olha, a Bíblia diz, né, o próprio Jesus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo é tenebroso. Jesus diz que do fundo do coração vêm as palavras. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau tira o quê? O mal. Do coração procedem as coisas. Então, quando Barnabé chega em Antioquia, o que é que ele vê? Ele vê a graça de Deus derramada naqueles irmãos. Eu sei que a Bíblia é um livro que fala da graça de Deus. Aliás, o cristianismo é a única, vou chamar de religião, que fala da graça de Deus. Todas as outras religiões tratam de salvações pelas obras. O cristianismo bíblico é o único que fala da graça de Deus. Então, quando Barnabé chega ali em Antioquia, o que é que ele vê? Graça de Deus derramada. A graça de Deus ali no meio daqueles irmãos. Quando eu olho para vocês, eu vejo a graça de Deus também. Vocês, como eu, todos miseráveis pecadores e salvos por Jesus Cristo. Isso não é graça de Deus? O que é que eu fiz para merecer a salvação? O que você fez para merecer a salvação? Que bem há em você para você ser um dos eleitos de Deus? Por que Deus chamou você? E não outros. A mensagem é pregada para tanta gente no rádio, na TV, na internet, de todos os meios, mas Deus chamou você. Isso não é graça de Deus? Isso não é motivo para você louvar a Deus? Isso não é motivo para você dizer: glória a Deus que me salvou, glória a Deus que me chamou, eu que era um perdido pecador, agora sou salvo porque Ele quis me salvar. Quando Barnabé chega em Antioquia, o que é que ele vê? A graça de Deus derramada. Ele olha: meu Deus, esses gentios todos, esses gregos todos, né, gente promíscua, né, salva pela graça de Deus. Quando ele chega em Jerusalém, em Antioquia, ele vê a graça de Deus derramada. E diz aqui no versículo 26, 23 ainda: o qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Permanecer no Senhor. O crente pode perder a salvação? Não. Mas e se você abandonar Jesus Cristo? Você será salvo? Boa pergunta, né? O eleito abandona Jesus? O eleito tropeça, mas nunca abandona. E se ele disser que abandona, ele volta. Amém? Mas, no geral, eu não conheço você, no seu coração. Só quem conhece o nosso coração é Deus. Eu não posso saber se você é nascido de novo ou não. Só você e Deus sabem. Mas uma coisa que a Bíblia diz é: permaneça no Senhor. Porque se você não permanecer no Senhor, você vai para o inferno. Agora, se você é um salvo, você permanece. Se você não é, a mensagem bíblica é essa. É o que Barnabé diz aqui à igreja de Antioquia: permaneçam no Senhor. Lá no livro de Hebreus, diz que Deus é um fogo abrasador. Diz que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, irmãos, a Bíblia nos exorta a que devemos batalhar pela fé que de uma vez foi dada aos santos. Repito, o crente não perde a salvação, mas a Bíblia diz para você: permaneça no Senhor, porque eu não sei se você é salvo ou não. Se você deixar o Senhor, você vai para o inferno. Amém? Tem gente que falou amém, nem sabe o que está dizendo. Se eu falei uma heresia, você falou amém para ela. Barnabé chega ali e ele diz, ele exorta a todos aqui, com firmeza de coração, permaneçam unidos ao Senhor. O eleito sempre permanecerá unido ao Senhor. Mas existe muita gente no nosso meio que não é crente. O Senhor Jesus Cristo, eu citei isso hoje na classe dos homens, quando ele fala da parábola da semeadura, diz que o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu aonde? Na beira do caminho. E o que aconteceu com aquela semente que caiu na beira do caminho? Vieram as aves
e comeram. Outra parte caiu em terra sobre pedras, que tinha pouca terra. Então, como ela estava úmida, a semente cresce rápido. Mas como não dá para a raiz se aprofundar porque está sobre pedra, então o sol seca aquela planta e a semente é jogada fora. Outra semente caiu entre espinhos. Mas aí Jesus disse que os espinhos são os cuidados deste mundo. A luta pela riqueza, a luta pela sobrevivência e o esquecimento de Deus. Diz que a semente é sufocada e não cresce. Qual a semente que vai crescer? Aquela que cai em boa terra. Jesus Cristo, e a Bíblia não fala sobre aceitar Jesus, a Bíblia fala sobre novo nascimento. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo fala aos nossos corações, nos convence que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. E quando isso acontece, a Bíblia diz que nós nascemos de novo, nós somos objetos da graça de Deus. A graça de Deus flui sobre nós e nos liberta do poder das trevas, do poder do pecado e nos separa exclusivamente para Deus. E quando Barnabé chega em Antioquia, ele vê isso, ele vê salvação verdadeira, pessoas verdadeiramente transformadas pelo Santo Espírito de Deus, não crentes nominais, mas crentes verdadeiros, pessoas que nasceram de novo. Infelizmente, no meio do rebanho do Senhor, a Bíblia diz que Satanás semeia o joio. Nós encontramos Jesus dizendo isso, e ele diz que quando os homens dormiram, veio o inimigo e semeou o joio. Então, quando os discípulos acordaram, viram um joio no meio do trigo. E os discípulos perguntaram para Jesus: podemos arrancar o joio? E Jesus disse: não, deixa o joio crescer junto, porque se você arranca o joio, o trigo pode ir junto. Mas no final, Jesus disse: o joio será tirado e lançado no fogo. E os justos, ao contrário, representados pelo trigo, resplandecerão no reino do seu Pai. Fé cristã não é brincadeira. Fé cristã não é teoria. Fé cristã é vida. Lá no Evangelho de João diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, fé cristã é um direito que Deus nos concede de, em Jesus Cristo, nós nos tornarmos seus filhos. Todos são filhos de Deus? Não. Só aqueles que receberam Jesus Cristo pela fé. E mais ninguém. Isso se chama graça. A graça é esse favor que nós não merecemos e Deus derrama sobre nós a sua salvação em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele pagou o preço do nosso pecado e morreu na cruz por mim e por você. Então Barnabé diz para aqueles irmãos sobre os quais ele vê a graça de Deus neles, que permaneçam na fé cristã. E sabe o que mais? Aqui no versículo 23, 24 e 25, no 24 diz assim, que Barnabé, no 23, quando ele chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E por que ele fez isso? O versículo 24 explica: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Quer dizer, já muita gente havia crido no Senhor Jesus Cristo, mas com o testemunho de Barnabé, muitas outras pessoas se uniram ao Senhor. Então o que é que nós devemos aprender daqui? Que o testemunho cristão é um negócio de muita responsabilidade. Eu tenho que entender, você também, cada um de nós cristãos, que o nosso testemunho, que as pessoas veem em nós, é completamente importante. O nosso testemunho pessoal é tão importante quanto a nossa palavra, ou o nosso testemunho é mais importante do que a nossa palavra. Ninguém pode imaginar que é um cristão sem testemunho. A Bíblia diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. E diz que quem despreza isso, despreza a Deus e não ao homem. Então, o nosso testemunho, a nossa vida, a nossa vivência com Deus, é isso que vai dizer se eu sou salvo ou não. Eu não posso imaginar uma pessoa salva que viva como o mundo vive. Eu não posso imaginar uma pessoa salva com namoros escandalosos. Eu não posso imaginar uma pessoa salva que não tenha prazer em guardar a lei do Senhor. O Salmo 1 diz isso: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O crente é chamado à santificação. A Bíblia diz que nós fomos predestinados em Jesus Cristo para que a imagem dele seja formada em nós. Então Deus tem dois objetivos conosco quando nos salva. Primeiro é nos salvar, e em segundo lugar é formar a imagem do seu Filho em nós. Você é uma pessoa que se parece com Jesus Cristo?
Se você não é, cuida da tua vida e procura se parecer com Jesus Cristo. O seu testemunho é extremamente importante. A igreja de Jerusalém é uma igreja que se importa. E ela se importa tanto que manda para Antioquia uma pessoa de um grande testemunho. Então quem chega em Antioquia? Barnabé. E porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, diz a Bíblia que muita gente se uniu ao Senhor. Às vezes nós somos um entrave para a obra de Deus, por causa do nosso péssimo testemunho. Mas Deus nos chama nessa noite a ter um grande testemunho. A segunda marca de uma grande igreja, de uma verdadeira igreja, é o seu testemunho. É porque ela se importa com o mundo. E como ela se importa, ela vive a vida de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, a marca de uma verdadeira igreja é uma igreja que ensina. Igreja que não ensina, ela está fadada ao fracasso completo. Hoje nós temos muitos movimentos ditos evangélicos. Tem uns que parecem muito poderosos, né? As pessoas vão lá, bate palma, bate pé, bate a mão, bate a cabeça, bate tudo, só não louva a Deus. Vive de emoções. A fé batista, ela vem de 1609, a igreja batista como igreja batista. E desde aquele tempo, nós temos como propósito ensinar a palavra de Deus. Cada igreja batista é uma escola de ensino da Bíblia. Cada pregador batista tem que ser um ensinador da Bíblia. Nós não podemos ser outra coisa, senão nós quebramos a nossa tradição, bem como quebramos os princípios bíblicos. Uma verdadeira igreja é uma igreja que se preocupa com o ensino da palavra de Deus. Se você quer saber de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Se um pastor é um pastor verdadeiro, ele tem que estar pegado à palavra de Deus. Eu dou um conselho a vocês. Se algum dia vocês convidarem um outro pastor para esta igreja, pergunta quantas vezes ele leu a Bíblia. Veja se ele é uma pessoa envolvida com a palavra de Deus. Se ele é um ensinador verdadeiro. Se ele não for, não queira ele como pastor, não serve. Vocês vão ter muitas emoções, vocês vão ter show aqui, mas vocês não vão ter Deus sendo louvado. Deus não será engrandecido. O Espírito Santo ficará muito triste com isso, porque o objetivo do Espírito Santo é que as pessoas conheçam a revelação de Deus que está escrita aqui, que Ele mandou. Você não precisa de profecias. Você não precisa de revelações. As profecias de Deus estão todas na Bíblia. Como eu disse inicialmente, se você quer ouvir Deus falando, leia a Bíblia. Se você quer ouvir Deus falando audivelmente, leia a Bíblia em voz alta. Tem alguns versículos, eu sei que o nosso horário está um pouco adiantado. No próximo domingo, apesar do casamento, o culto será normalmente, tá? A Bíblia, a palavra de Deus, Deus manda que o povo dele conheça a sua palavra, estude a sua palavra. Isso começa desde o Antigo Testamento e se expande até o Novo Testamento. No capítulo 6 do livro do Deuteronômio, versículos do 6 ao 9, é um texto que vocês conhecem de cor. Deuteronômio 6, do 6 ao 9 diz: Deus dizendo, olha, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus disse para que nós tivéssemos todo o apreço pela palavra dele, e fosse ela a nossa meditação diária, e o nosso ensino aos nossos filhos e a todas as pessoas. Lá no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vocês sabem perfeitamente que o povo de Israel, como o povo cristão também, é bem desobediente à palavra de Deus. Tem muita gente muito obediente, mas tem grande parte que não obedece. E diz aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Só que Israel não obedeceu à voz de Deus de ensinar a palavra aos filhos e de aprender e de viver essa palavra. Então, no capítulo 4 do próprio profeta Oséias, 4:6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento,
também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém? Veja o que Deus diz. Quando Jesus esteve cá entre nós, na terra, ele realizou muitos milagres. Mas se você contabilizar o tempo que ele gastou nesta terra, você vai descobrir uma coisa: 75% do tempo dele foi ensinando. Em Lucas 19:47, por exemplo, veja o que ele fazia. Eu quero que você leia esses versículos para você ter uma ideia de que Deus nos manda ensinar a palavra dele. 19:47 de Lucas diz assim: e todos os dias ensinava no templo. Está falando de Jesus. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais dos sacerdotes, os escribas, os principais do povo, procuravam matá-lo. Em João 7,14, quando havia uma festa entre os judeus, e os irmãos de Jesus, que não criam nele, estavam incentivando a ir para Jerusalém, ele de fato foi. 7,14. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e fazia o quê? Ensinava. Lá em... Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, mas deixa eu ler 8:28 de João. Veja que versículo interessante. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quer dizer, Jesus Cristo ensinava as palavras que o Pai lhe ensinou. Então, cumpre a nós ensinar as palavras de Deus. Lá no livro ainda em João 14:8, Jesus prometeu que nos mandaria o Espírito Santo. E sabe qual é uma das funções do Espírito Santo? 14:8 de João diz. Não é 14:8 de João. 14:26. 14:26 de João diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Uma das funções do Espírito Santo é nos ensinar a palavra de Deus e fazer lembrar do que Jesus falou. Eu faço questão de ler essas passagens para você entender que Deus quer que nós ensinemos a sua palavra. Igreja não é show. Igreja é a escola da palavra de Deus. Em Atos 5:42 diz assim: todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. É por isso que essa igreja tem um testemunho forte. Porque todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar, de anunciar a Jesus. Eu disse para vocês que um dia, se vocês elegerem uma pessoa ao pastorado dessa igreja, tenham cuidado de que ela ensine a palavra de Deus. Hoje de manhã, a Rebeca e a Giovana leram 1 Timóteo 3, no versículo 2, do capítulo 3 de 1 Timóteo, diz o seguinte: convém, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e o que? Apto para ensinar. É necessário que o pastor seja um ensinador da palavra de Deus. Não pode ser outra coisa. Pastor não é porta-bandeira de show, escola de samba. Pastor é ensinador da palavra de Deus e tem que ser. No dia que eu não puder mais ensinar a palavra de Deus, eu simplesmente saio do cargo. Falo, irmãos, eu não tenho mais condições de ensinar nada. Então, eu saio. Enquanto eu achar que eu posso ensinar a palavra de Deus, eu fico. Se vocês não quiserem, eu fico. Mas é função precípua do pastor ser ensinador da palavra de Deus conforme os ensinamentos da própria Bíblia. Então, a terceira marca de uma igreja verdadeira, ainda faltam duas, é uma igreja que ensina. Se vocês tiverem uma igreja que tem um show tremendo, mas não ensina a palavra de Deus, não fique lá. Você não será salvo lá. Você não aprenderá nada de Deus lá. Você vai ficar muito emocionado, vai gritar, vai chorar, vai espernear, mas não vai aprender a palavra de Deus. Esses movimentos são todos espúrios. Eu não tenho respeito por nenhum deles. Não ensino a palavra de Deus.
quarto lugar, uma verdadeira igreja, além de ser uma igreja que ensina, é uma igreja que tem testemunho. Diz aqui no texto, e nós já lemos outras partes no livro de Atos, que a igreja de Jerusalém era uma igreja que tinha um testemunho poderoso. Mesmo diante das perseguições, das aflições que eles sofreram, eles nunca negaram o Senhor Jesus, nunca deixaram de pregar o Evangelho. E quando chegam em Antioquia, eles vão formar uma igreja do mesmo jeito que a deles. É interessante isso, como os filhos se parecem com os pais. Nós já tivemos pessoas nessa igreja que foram trazidas por pessoas que não tinham compromisso com Deus. Essas pessoas saíram. Nós temos pessoas nessa igreja que foram trazidas por pessoas que têm compromisso com Deus. Essas pessoas permanecem. Então os filhos, da mesma forma que os filhos naturais parecem com os pais, os espirituais também. A igreja de Jerusalém é uma igreja que tem testemunho. E quando ela chega e prega em Antioquia, essa igreja vai ter um testemunho poderosíssimo. Diz aqui que em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Essa palavra cristão que nós usamos não foi dada a nós por nós. Não foi a igreja que se reuniu um dia e falou: olha, nós somos cristãos, nossa igreja vai ser uma igreja cristã. Não foi. Eles começaram a pregar em Antioquia e o testemunho deles era tão grande, era tão poderoso, que aqueles de fora olharam para eles e começaram a chamá-los de cristãos. Cristão significa principalmente pequenos cristos. Ou seja, aquela gente pregava em Antioquia, falava em Antioquia, ensinava em Antioquia, e os pagãos, os gentios, olharam para eles e falaram: olha, vocês se parecem muito com esse personagem que vocês pregam, com Cristo. Daí chamaram-nos de cristãos, e nós adotamos esse nome até hoje. Então era uma igreja que tem um grande testemunho. E finalmente, é uma igreja sensível à voz de Deus. Nós temos aqui no texto que nós lemos a história de um dos profetas que veio de Jerusalém, chamado Ágabo. A igreja primitiva tinha profetas. Essa palavra profeta, ela tem duas conotações básicas, tanto no hebraico, no Antigo Testamento, quanto no grego, no Novo Testamento. No Antigo Testamento é escrito em hebraico, no Novo Testamento é escrito em grego. A palavra profeta no Antigo Testamento é nabi, em hebraico, e significa aquele que prevê o futuro ou aquele que fala em nome de outrem, como se tivesse procuração. A palavra profeta no grego é profetes, e significa aquele que prevê o futuro ou aquele que fala em nome de outrem. Na igreja primitiva havia esse ministério de profetas. Eles eram logo abaixo dos apóstolos. Na hierarquia da igreja antiga, tinha os apóstolos e os profetas a seguir. Então eles eram muito importantes. Por que eles eram importantes? Porque o Novo Testamento não havia sido ainda revelado na sua inteireza. Então era necessário que pessoas usadas por Deus dissessem para a igreja a vontade de Deus. É interessante notar também que esses profetas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, eles não entravam em transe para falar a palavra de Deus. Eles não começavam a falar uma língua estranha e tal, depois enrolavam aquilo com... Não era isso não. Eles ouviam por revelação ou por sonhos a vontade de Deus e transmitiam para a igreja, como eu estou fazendo aqui. Eles não entravam em transe, nem os do Antigo, nem os do Novo Testamento. Não havia esse tipo de coisa. Hoje o que é que a gente vê? As pessoas começam a falar uma língua muito estranha, daí emenda no português, fala, normalmente as profecias são: eis que eu estou aqui. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. Por que precisa de um profeta para dizer que ele está aqui? Eis que venho sem demora, está escrito na Bíblia. E outra, a profecia da Bíblia não é usada para dizer com quem você deva casar ou não casar, para você ter aquele emprego, qual emprego. Não, isso a gente resolve com Deus pela oração. Senhor, o jovem, eu preciso me casar, eu quero me casar, só me dê uma jovem, ou um jovem, né? Depende de quem estiver orando, para mim. E Deus vai abençoar você. Vocês precisam orar muito. Tem gente aqui que precisa orar muito. E Deus vai conceder segundo a vontade dele. Né? Então, o profeta que havia na igreja, os profetas que haviam na igreja, eram pessoas usadas por Deus para que a revelação de Deus fosse explicitada a todos. E eles eram, como eu disse, pessoas muito importantes na igreja. Mas quando encerra-se o cânon do Novo Testamento, encerra-se também esse ministério. Ele não é mais necessário.
Então não existe na igreja moderna, na igreja de hoje, necessidade desse tipo de profetas. Por quê? Porque a Bíblia está completa. Toda a revelação de Deus está aqui. Tudo que Deus quer para mim e para a sua vida está aqui. Mas na igreja de Antioquia, eu estava dizendo que uma verdadeira igreja é uma igreja sensível à voz de Deus. Quando Ágabo chega e profetiza a respeito da fome que haveria naqueles dias, a igreja de Jerusalém já toma providências. Não havia acontecido a fome ainda, mas ele disse que haveria. Então a igreja ela é tão sensível à voz de Deus que ela já toma providências para socorrer os irmãos pobres da Judéia. Foram os irmãos da Judéia que evangelizaram Antioquia. Então, os irmãos de Antioquia, olha o espírito de gratidão quando o Espírito Santo de Deus permeia a nossa vida. Quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós somos ingratos. Mas quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, nós somos pessoas gratas. Essa igreja de Antioquia recebeu a palavra através dos irmãos da igreja de Jerusalém. Então, quando Ágabo, o profeta, diz que vai haver uma grande fome, eles tomam providências para suprir as necessidades dos irmãos pobres lá da Judéia. Sabe, irmãos, isso é uma coisa muito interessante no cristianismo. Jesus Cristo disse: se você vir o seu irmão com necessidade e você cerrar os seus olhos para ele, em você não habita o amor de Deus. O amor de Deus ele é demonstrado da mesma forma que a fé sem as obras é morta, como diz Tiago. O nosso amor sem execução também não existe. O amor é aquela capacidade de dar ao outro aquilo que ele precisa, de ver o seu irmão necessitado e ajudar. O seu irmão está com uma necessidade financeira, você tem dinheiro, ajuda o irmão. O seu irmão está com necessidade, precisa de uma cesta básica, sei lá, vai lá e dá a cesta básica para o seu irmão. O seu irmão está precisando de um abraço, abraça o seu irmão. O seu irmão precisa de oração, ore pelo seu irmão. Então o amor se revela dessas formas. O amor, ele é caracterizado pela palavra alteridade. Ou seja, o cristão vive em função do outro. Você não pode ser um cristão egoísta. Você não pode ver o seu irmão necessitado e não se importar. Então, a igreja de Jerusalém era muito sensível à voz de Deus quando ela fica sabendo de uma necessidade, por uma profecia, que haveria. Eles tomam providências para sanar a necessidade dos irmãos que os evangelizaram. E eles sofreram muito com essa fome e com outras coisas. E essa oferta é mandada para Jerusalém pelos dois principais mestres da igreja, Saulo e Barnabé. Acho interessante como eles recebem esse encargo da igreja, né? Que era um encargo de levar coisas para os outros. E eles são humildes, apesar de serem os mestres da igreja, eles recebem esse encargo e vão a Jerusalém levar essas ofertas aos irmãos pobres. O crente normalmente é humilde, não importa a posição que ele ocupa. Para encerrar, dizer o seguinte, concluindo: uma verdadeira igreja cristã baseada no Novo Testamento apresenta pelo menos estas 5 características. É uma igreja que evangeliza, é uma igreja que se importa com a obra missionária, se envolve com ela, indo, orando e contribuindo. É uma igreja que tem todo o interesse de ensinar a palavra de Deus. É uma igreja que prima por um testemunho poderoso dentro da sua comunidade. É uma igreja sensível e atenta à voz de Deus através da sua palavra. Se você se encaixa neste sermão de hoje aqui, nessa mensagem bíblica, eu quero dizer que você é parte dessa igreja verdadeira. Se eventualmente a sua vida não está de acordo com esses parâmetros aqui da palavra de Deus, você precisa pedir perdão a Deus e se encaixar neste aspecto que a igreja deve ter. Que seja o nosso objetivo como igreja local atingir essas metas traçadas por Deus. A Bíblia fala de outras marcas, mas por hoje, essas 5 marcas. Se você é uma pessoa que está dentro desse parâmetro de Deus, você é um verdadeiro crente e esta é uma verdadeira igreja. Se eventualmente te faltam essas condições, você deve orar e pedir a Deus que Ele te encaixe no plano dele. Amém?